Prepare-se para uma narrativa impactante que se desenrola nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes, no Antigo Testamento da Bíblia. Esta história, muitas vezes negligenciada, é uma das mais chocantes e intensas, capaz de mudar a perspectiva de quem a ouve. Antes de mergulharmos, é importante salientar que os eventos narrados podem ser considerados fortes demais para algumas audiências, sendo até mesmo inadequados para menores de idade. Recomenda-se cautela, pois a trama aborda decisões catastróficas que desencadeiam uma série de eventos inimagináveis, impactando milhares. A história se inicia nos dias em que Israel não tinha um rei, conforme descrito em Juízes 19, 1. Vamos explorar esses versículos de maneira dramática, para depois refletirmos sobre as valiosas lições que podemos extrair desse relato impressionante. Em uma região isolada nas montanhas de Efraim, um levita estabeleceu sua morada. Em uma reviravolta do destino, ele encontrou uma companheira em Belém de Judá, que se tornou sua concubina. Imagine a cena de um levita do norte de Israel unindo-se a uma mulher do sul de Belém. No entanto, a trama toma um rumo sombrio quando a mulher, infelizmente, não permanece fiel e decide retornar à casa de seu pai em Belém de Judá. Passados 4 meses desde a traição, a mulher opta por buscar refúgio na segurança do lar paterno. Determinado a reconquistar sua parceira, o levita deixa sua casa nas montanhas de Efraim e empreende uma jornada até o sul, em Belém. Seu objetivo é trazê-la de volta ao seu lar no norte. Ao chegar, o levita é calorosamente recebido pelo pai da mulher. Apesar de suas tentativas repetidas de partir, insistindo que precisa continuar sua viagem e recuperar sua esposa, o pai insistentemente pede para que ele permaneça por mais uma noite. Essa cena se repete por vários dias, onde o levita expressa sua necessidade de partir, mas o pai da mulher o convence a ficar mais tempo, alegando que já é tarde. Essa situação se prolonga até que, finalmente, com respeito e gratidão, o levita agradece a generosidade, mas enfatiza sua urgência em partir. Assim, eles partem juntos, o levita e sua concubina. No entanto, a história toma um rumo sombrio a partir desse ponto, revelando desdobramentos inesperados e intensificando a trama. Ao viajarem de Belém, no sul, para o norte em direção a Efraim, o levita e sua concubina enfrentam um dilema ao anoitecer, próximo a Jebus. O servo sugere a ideia de parar na cidade dos Jebusitas para passar a noite, mas o levita recusa, preferindo não parar em uma cidade estrangeira onde não há irmãos israelitas. Ele decide seguir para Gibeá em busca de segurança. Mesmo sendo sugerido parar em qualquer cidade próxima, já que a noite se aproximava, o levita buscava abrigo entre os seus, talvez em Gibeá ou Ramá. A jornada continua, e o crepúsculo os encontra próximos a Gibeá em Benjamim. Ao chegarem em Gibeá, deparam-se com uma situação inesperada e ninguém se dispõe a oferecer abrigo, algo raro na cultura de hospitalidade israelita. Já à noite, um senhor de idade se aproxima na praça e indaga por que ainda estão ao relento. Ao ouvir que estavam desamparados, ele prontamente oferece hospitalidade, convidando-os para passar a noite em sua casa. O levita agradece, explicando que possuem provisões de alimento tanto para eles quanto para os animais. Só precisam de um local para repousar. O ancião insiste gentilmente, assegurando-lhes que não precisam se preocupar, pois sua casa está aberta para recebê-los. Assim, o levita, seu servo e a concubina aceitam a generosa oferta e se acomodam na residência do homem idoso. No entanto, naquela noite em Gibeá, um terrível acontecimento se desenrola enquanto buscavam um merecido descanso. Homens mal intencionados da cidade cercaram a casa, batendo na porta com exigências sinistras. Seu propósito obscuro era que o levita fosse entregue para que pudessem abusar dele. Neste ponto da narrativa, a história toma uma reviravolta sombria e chocante, pois os homens que cercavam a casa eram benjamitas infames por suas intenções cruéis. Eles pressionaram o anfitrião idoso com a demanda sinistra: sabemos que há um forasteiro aqui, traga-o para fora, queremos abusar dele. A reviravolta é profundamente perturbadora. O proprietário, em um ato de desespero, sai e súplica: por favor, não cometam esse ato terrível, irmãos. Este homem é meu hóspede. Não façam isso sob meu teto. Ofereço minha filha e a concubina dele em seu lugar, mas por favor, poupem este homem. Esta parte da história é controversa e merece reflexão cuidadosa,
o que abordaremos mais adiante. No entanto, ignorando os apelos em um ato desconcertante, o levita entrega sua concubina aos homens do lado de fora. O que ocorreu com ela ao longo da noite é de uma brutalidade inexprimível, somente cessando ao raiar do dia. Este trágico desenrolar dos eventos justifica o aviso sobre a natureza sensível deste relato, que pode evocar lembranças dolorosas. Imagine a cena angustiante de um grupo de homens cometendo atrocidades contra essa mulher durante toda a noite. Ao amanhecer, exaustos, os agressores finalmente libertaram a concubina, cuja condição era profundamente lamentável. Na manhã seguinte, ao retornar, ela sucumbiu à exaustão e ao sofrimento na entrada da casa do seu senhor. Visualizem a cena desoladora, e após uma noite de horror inenarrável, mal conseguia se mover, arrastando-se de volta apenas para desabar na varanda, sem forças. A cena torna-se ainda mais desoladora quando, ao levantar-se pela manhã, o senhor, pronto para retomar a viagem, depara-se com a concubina prostrada no chão, as mãos no batente da porta. Ele lhe ordena levantar-se, dizendo que precisam ir, mas não há reação alguma. A violência que ela sofreu foi tão extrema que lhe tirou a vida. O levita, então, carrega o corpo inerte dela em seu jumento e parte de volta para casa. O desdobramento seguinte é profundamente sombrio e macabro. Ao chegar em casa, o levita toma uma atitude chocante, com uma faca, divide o corpo da concubina em 12 partes, cada uma representando um membro, e as envia por todo o território de Israel. Essa mensagem assombrosa e sem precedentes espalha-se, chocando todos que a presenciam. Testemunhas atonitas comentam que nunca viram algo tão horrível desde a saída dos israelitas do Egito. A ação do homem, levando a concubina de volta e desmembrando seu corpo, presumivelmente anexando uma mensagem a cada pedaço, perturba as 12 tribos de Israel. Ele relata o ato atroz cometido pelos benjamitas, seus próprios irmãos. As outras tribos, ao verem e entenderem o que ocorreu com a mulher, ficam abaladas e consternadas, reconhecendo que nada tão terrível havia ocorrido em toda a sua história. Essa narrativa angustiante provoca reflexão, discussão e a necessidade de se pronunciar diante de um evento tão terrível. Embora a história se desenrole nos capítulos 20 a 21, é hora de extrair lições valiosas que ela oferece. A primeira lição destaca-se claramente, e a ausência de responsabilidade em nossas vidas frequentemente nos conduz por caminhos tortuosos. Recordemos Juízes 19, 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Quando não somos responsáveis perante ninguém e não sentimos a necessidade de justificar nossos atos, tendemos a tomar decisões imprudentes, acreditando que podemos agir sem consequências. Isso foi exatamente o que ocorreu em Israel, onde a falta de liderança e aplicação de leis levou a sociedade por um caminho perigoso, resultando em ações impensáveis. A segunda lição diz respeito à dignidade humana. Cada pessoa é um reflexo da imagem divina. Observe a atitude do homem nesta história, e embora sugira que fazer mal ao seu hóspede seria errado, ele oferece sua filha e a concubina, colocando a vida e a honra do homem acima das duas mulheres. Isso nos leva a refletir sobre o respeito que devemos a todos os seres humanos. Se você está enfrentando o desafio de superar o hábito de acessar conteúdos inapropriados na internet, é vital reconhecer a importância da responsabilidade. A ausência de responsabilidade pode levar a escolhas prejudiciais. Além disso, é fundamental cultivar um profundo respeito pela dignidade de cada pessoa, reconhecendo que cada ser humano é único e valioso. Estabelecer limites conscientes e buscar apoio para superar esse desafio pode ser um passo significativo em direção a uma vida mais saudável e responsável. Lembre-se de enxergar cada indivíduo como um ser humano, uma criação divina, alguém que poderia ser um ente querido seu. Faça a pergunta a si mesmo: eu gostaria que alguém visse minha filha ou alguém próximo naquela situação? Chegamos agora à terceira lição crucial deste vídeo. Quanto mais nos distanciamos de Deus, maior é a tendência de nos envolvermos em atos que jamais pensamos ser capazes. Ao analisar o livro de Juízes em sua totalidade, percebemos um padrão de afastamento progressivo de Deus por parte do povo de Israel. Os eventos dos capítulos 19 a 21 representam o ponto culminante dessa distância, evidenciando quão afastada estava a nação de sua fé. A verdade é que não somos tão diferentes. Se perdemos nossa conexão com o divino, se nos desviamos do caminho,
assim como os israelitas, poderemos nos surpreender fazendo coisas que anos atrás jurávamos ser impossíveis. Pensamentos como jamais me divorciaria, não sou capaz de trair, nunca seria demitido por conduta imprópria no trabalho ou não me veria envolvido com substâncias ilícitas podem se tornar desafiadores quando nos distanciamos espiritualmente. A terceira lição nos alerta sobre a importância de manter nossa conexão com o divino para preservar nossa integridade e resistir a comportamentos prejudiciais que, de outra forma, nos surpreenderiam. Todas as certezas que mantemos se desvanecem à medida que nos afastamos de Deus. Essa desconexão nos torna mais suscetíveis a falhas e transgressões. No entanto, a narrativa de Juízes não se encerra no capítulo 19. Apesar do desejo de um desfecho ali, a realidade é que a situação se agrava ainda mais. O capítulo 20 descreve um conflito interno devastador, uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim. O motivo foi que a tribo de Benjamim foi responsável pelo ato hediondo e pecaminoso contra um dos seus irmãos israelitas. Recomendo fortemente a leitura dos capítulos 20 e 21 de Juízes para compreender completamente os eventos. Para dar uma ideia geral, o capítulo 20 relata uma batalha colossal resultando na perda de incontáveis vidas de ambos os lados. Ao fim, apenas 600 homens de Benjamim sobreviveram. No capítulo 21, surge um sentimento de compaixão das outras 11 tribos em relação a Benjamim. Elas temiam a extinção da tribo, pois, embora houvesse 600 homens, faltavam mulheres de Benjamim para que pudessem se casar e perpetuar a linhagem. Essa sequência de eventos nos conduz à quarta lição vital: cada escolha errada que fazemos acarreta consequências que fogem ao nosso controle. As ações inegavelmente erradas do povo de Benjamim provocaram uma reação das outras 11 tribos, que escolheram o caminho da violência e enfrentaram as próprias consequências dessa escolha. Da mesma forma, os benjamitas tiveram que lidar com as repercussões de suas ações iníquas. É crucial lembrar que podemos escolher nossos atos, mas não temos controle sobre as consequências que eles trarão. A história toma um rumo ainda mais complexo quando os israelitas atacam o grupo conhecido como Jabes de Gileade, exterminando os homens e encontrando 400 mulheres solteiras. Essas mulheres são entregues a 400 dos 600 benjamitas sobreviventes, permitindo que eles se casem e tenham filhos. No entanto, surge um dilema significativo: são 600 homens e apenas 400 mulheres disponíveis, evidenciando o desequilíbrio grave da situação e a complexidade das consequências de escolhas precipitadas. Diante desse cenário, um problema adicional se apresenta: 200 homens benjamitas permanecem sem esposas. Este fato destaca uma cadeia de decisões ruins, onde uma conduz à outra. Os israelitas, diante desse impasse, recordam-se de um juramento de não concederem suas filhas em casamento aos benjamitas. Contudo, encontram uma saída controversa para esse voto. O juramento não proíbe que as filhas sejam tomadas à força. Diante dessa situação moralmente duvidosa, os israelitas optam por uma solução peculiar. Eles comunicam aos benjamitas sobre um festival iminente, onde as jovens israelitas dançarão e celebrarão oficialmente. Explicam que não podem oferecer suas filhas devido ao juramento, mas, se por acaso os benjamitas as capturarem durante o festival, a responsabilidade é exclusivamente deles, e o juramento permanece intacto. Assim, durante a festividade, os 200 benjamitas restantes executam um plano audacioso, sequestram as mulheres em meio às danças e as tomam como esposas. Esta história repleta de reviravoltas é surpreendente, e fiz o meu melhor para resumi-la de forma clara. O que ela nos ensina é que uma escolha equivocada muitas vezes desencadeia outra, e uma sucessão de erros pode afetar inúmeras vidas. Convido todos a revisitarem esta narrativa e perceberem quantas pessoas foram impactadas negativamente por essas decisões infelizes. Enquanto alguns homens de Benjamim talvez merecessem seu destino, muitos inocentes que nada tinham a ver com os acontecimentos perderam suas vidas no conflito. O mesmo se aplica aos habitantes de Jabes de Gileade, cujos homens foram mortos e cujas mulheres foram forçadas a novos lares entre os benjamitas. Além disso, outras mulheres foram arrancadas violentamente de suas famílias pelos benjamitas, tudo isso fruto de uma cadeia de decisões mal orientadas. No entanto, não terminamos aqui.
A quinta e última lição que quero enfatizar é a seguinte: apesar das nossas falhas e decisões destrutivas, a graça de Deus permanece conosco. Mesmo nos momentos de maior desalento e erro, existe uma esperança de redenção e misericórdia divina. Vamos agora observar o desfecho do livro de Juízes. Os benjamitas, seguindo o plano, conseguiram as mulheres necessárias entre as dançarinas, retornaram às suas terras e lá reconstruíram suas vidas e cidades. Nesse período, cada israelita se reagrupou, voltando para sua tribo e família, cada um retomando sua própria herança. O livro se encerra com uma frase que resume toda a sua essência: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Este relato nos mostra que, apesar da misericórdia de Deus que permitiu a reconstrução da tribo de Benjamim, evitando sua extinção, as consequências de suas ações foram inevitáveis. Se uma lição deve ser extraída desta história, é que cada escolha que fazemos carrega consigo consequências muitas vezes além da nossa compreensão ou controle. Acabamos de explorar uma das histórias mais surpreendentes e impactantes da Bíblia, revelando como cada escolha tem o poder de moldar nosso destino. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Se você achou essa história fascinante, há muito mais aguardando por você. Quer continuar esta jornada de descobertas incríveis? Então, não esqueça de seguir nosso canal agora mesmo, deixe seu like, comente suas impressões e compartilhe este vídeo. A cada clique, você se aproxima de mais revelações e aprendizados que podem transformar sua visão de mundo. E lembre-se, cada história que compartilhamos é uma janela para novas perspectivas e sabedoria. Está pronto para mais? Junte-se a nós nesta jornada contínua de descoberta e inspiração. Até o próximo vídeo.